Olá, galera, tudo bem? Você sabe a diferença de tempo e clima? Não? Quer aprender? Fique conosco que você vai saber a diferença de tempo e clima, tá bom? Roda a vinheta, galera! Pessoal, tudo bem? Agora nós vamos começar climatologia. Que legal, hein? Um assunto muito interessante, pertinente nos últimos vestibulares e no Enem. Cai muito no Enem esse assunto, tá bom? Por quê, professor? Mais uma vez, porque aqui no Enem Power a gente dá a dica, dá a deixa, o que é contemporâneo, o que é atual e o que mais cai, tá bom? Então, climatologia tem caído muito nos vestibulares, porque é hábito, nós estamos ali, nós participamos desse meio, né? Nós somos um ente do meio, né? E nós temos que entender a relação desse espaço, dos fenômenos atmosféricos. Ó, que legal, fenômenos atmosféricos. Entender tempo e clima é fundamental para nós compreendermos as dinâmicas atmosféricas. E nesse módulo nós iremos falar de dinâmicas atmosféricas, de massa de ar, de fenômenos climáticos. Mas para isso nós temos que fazer a base, entender o que é tempo e o que é clima, tá bom? Vamos lá? Galerinha, primeiramente, tempo e clima são assuntos distintos, é diferente. Não confundam, tá? Eu já vi muitos alunos escreverem dissertações, o clima estava muito ruim, né? Quando saí para a rua, estava chovendo. Não era o clima que estava ruim, que estava chovendo, era o tempo que estava chovendo. Então, nós temos que entender essas dinâmicas para saber comentar quais são os conceitos, tá joia? Vamos lá, primeiramente, anota aí, pega a caneta. Pegou? Pegou a caneta? Tá gravando aí, tá gravando. Beleza, pode gravar, mas é interessante também você anotar, viu? Tempo. Tempo é um momento só, tá? Tempo é um momento. Então, o tempo, ele pode variar. São as características naquele momento. Então, ele pode variar de uma hora para outra, de uma manhã para a tarde, da tarde para a noite, de um dia para o outro. Então, o tempo são as condições atmosféricas naquele momento. Entendi, professor. Então, tempo são as condições. O que é condições, professor? As características atmosféricas, condições atmosféricas naquele momento. O tempo pode ser ensolarado, o tempo pode ser chuvoso, o tempo pode ser parcialmente nublado. O tempo pode ser todas essas características que eu falei para vocês. Então, o tempo é aquele momento. Quando você abre o guarda-roupa e olha para a rua e vai ver que roupa que você vai pôr, você vai analisar o tempo, tá? Como o tempo está. Tá joia? Não confundam. Agora, o clima é a sucessão de vários momentos. Então, clima é a sucessão de vários momentos. São características que vão acontecendo ao longo de vários momentos. Ao longo de vários momentos, eu tenho a definição de clima, tá bom? Clima, vários momentos. Tempo, um momento só, tá joia? Galera, aonde que vai acontecer os fenômenos climáticos, meteorológicos? Na onde que vai acontecer, galera? Professor, aí no espaço. Na onde que é o espaço? Galera, a maior parte dos fenômenos meteorológicos, aliás, todos os fenômenos meteorológicos vão acontecer na troposfera, tá bom? A troposfera é aquela camada, a primeira camada do solo até mais ou menos 12 quilômetros de altitude. É ali que estão as massas de ar, é ali que nós vamos ter as nossas mudanças do tempo, os nossos fenômenos climáticos. É nesse ambiente que nós vamos ter todos os furacões, as chuvas, vamos aprender os tipos de chuvas, furacão, ciclone, tornado, vamos aprender tudo isso ao longo do curso, tá bom? Então fique ligado. É nessa região, na troposfera, anotou troposfera? Porque cai no vestibular. Cai. Pergunta nos vestibulares aonde que acontece, qual local, onde que acontece esse fenômeno. É na troposfera, mais ou menos 12 quilômetros do solo até a atmosfera, tá bom? Ótimo. Outra dica interessantíssima que eu vou dar para vocês. Toda vez que cair no vestibular um assunto sobre climatologia, meteorologia, vão ter fontes oficiais. Fontes oficiais. Não tem nessa de achismo não, tá bom? Aqui nós valorizamos a ciência.
E as fontes oficiais, 3 grandes fontes oficiais. O Instituto Nacional de Meteorologia, ali que tem as pesquisas espaciais, o Instituto Nacional, o INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um fica em Brasília, outro em São José dos Campos, e agora o mais comum, né, que está muito usual, está na onda, os vestibulares estão usando mais esse tipo de fonte, que é o painel intergovernamental, o IPCC, o que fala das mudanças climáticas. O que fala das mudanças climáticas. Qual é o que fala das mudanças climáticas? O IPCC. Tá joia? Pessoal, vamos aqui no PowerPoint. Vamos dar uma olhada no meu PowerPoint. Uhul! Que legal, hein? Tá rolando um clima entre a gente, hein? Que isso? Quer dar um tempo já? Calma, calma. Galera, brincadeiras à parte, vamos lá. Tempo. Tempo se refere ao estado do momento da atmosfera. É um determinado local, um determinado tempo, é aquela característica momentânea. Ou seja, o tempo consiste na mudança do curto prazo na atmosfera. Pode ser no minuto, pode ser em 1 hora, pode ser no outro dia. Por isso que nós temos a previsão do tempo. E previsão, a probabilidade de acontecer chuvas ou sol. Então, a previsão daqueles momentos e umas características de uma semana e tudo mais, né? Por que a gente tem que usar a previsão do tempo? 3 fatores importantes. Nós usamos principalmente para a agricultura, muito para a agricultura. Segundo, para o turismo, muito para o turismo. E terceiro, para a aviação civil, os aviões. Então, anotou aí? Por que é importante a previsão do tempo? Por que nós temos tantos satélites em órbita para analisar essas mudanças na nossa atmosfera, na nossa troposfera, as massas de ar? Por quê, professor? Porque nós temos que saber qual a hora certa para colher, qual a hora certa para plantar. Então, a agricultura, em primeiro lugar. Segundo lugar, o turismo. Eu vou viajar para tal lugar, eu quero saber se lá naquele período que eu vou viajar vai ter probabilidade de estar tempo bom ou tempo chuvoso. E o terceiro, para a aviação civil. Ninguém quer estar dentro do avião em plena tempestade, né? Ninguém quer. Então, esses são os 3 principais fatores que usam a previsão do tempo. Tá joia? Algumas variáveis meteorológicas definem a condição do tempo. O que vai definir se o tempo é bom, se o tempo é ruim, se o tempo é chuvoso, se o tempo é ensolarado? A temperatura do ar, o vento, a umidade, a precipitação, a cobertura de nuvens. Muitos aviões não decolam se tiver muitas nuvens, né? Baixa visibilidade. Ah, professor, entre outros. Então, lembrando, baixa visibilidade, quando o avião não sobe, é previsão do tempo e não o clima, tá joia? Continuando aqui. Olha que legal, todos os jornais, todo dia tem lá a previsão do tempo. Geralmente é um rapaz ou uma moça simpática que vai apresentar a previsão do tempo para nós entendermos essa dinâmica do dia seguinte. Como é que vai ser o dia seguinte, para nós prepararmos o dia seguinte, né? Aí o exemplo muito tranquilo de uma imagem do nosso Brasil, de um jornal muito famoso que fala da previsão do tempo. Nós podemos observar aí que tem uma frente fria chegando. Ah, professor, olha que interessante. Nesse exemplo, a passagem de uma frente fria que provoca uma mudança rápida do tempo, que passa de ensolarado para chuvoso, além de diminuir a temperatura do local. Está ali a previsão do tempo. Opa, se eu sei dessa notícia, eu já tenho que sair de casa, se eu for para um ambiente que eu preciso ficar um tempo fora, preparado para as condições do tempo. Ok? Agora vamos lá. Clima! Clima. Tempo, separei. Já aprendi, professor. Tempo é o momento e é muito importante para a agricultura, para o turismo e para a aviação civil. Agora vamos para o clima. Atenção, atenção. O clima, o IPCC é o órgão oficial, tá? É a fonte oficial dos vestibulares, quando vamos falar de mudanças climáticas, é o painel intergovernamental, o IPCC. O que é o clima, professor? Clima é definido como média de tempo meteorológico observado em uma certa região, num certo tempo. Geralmente analisa-se de 20 a 30 anos um local e identifica as características que foi regular do tempo ali, então houve uma regularidade do tempo, e eu defino ali aquele local um clima.
Ah, entendi, professor. Então, a regularidade do tempo em um determinado local vai definir um clima? Exato. Entendi. Quando você fala em clima, estamos olhando para a média, ou as médias da temperatura, as médias da pressão, da umidade, da velocidade do vento, fenômenos como nevoeiro, tempestades, entre outros, tá? Que vão ocorrer em um determinado local. A diferença de tempo e clima é que o tempo eu vou analisar que o clima eu vou analisar vários momentos para me definir o clima. O clima, por exemplo, do Brasil. Eu tenho clima tropical, tropical de altitude, eu tenho subtropical, eu tenho regiões equatoriais. Ah, professor, estou entendendo. São as características que vão acontecer com uma certa regularidade. Exatamente. Continuando aqui, galera. O que vai caracterizar a combinação de fatores? A latitude, o cachorro, late. A altitude, nível do mar. Ah, professor, entendi. As serras, as montanhas. A orientação dos corpos d'água, as montanhas, a direção predominante do vento, se o vento é alísio ou contralísio. Fique atento. Na próxima aula, nós vamos aprender o que é vento alísio e contralísio, tá? Fica a dica, tá bom? Um exemplo, um clima tropical, que é característica do nosso Brasil, abrange parte do território brasileiro, né? É caracterizado por estações bem definidas. Uma estação fria e seca, que nós chamamos de inverno, e a outra quente e úmida, chuvosa, que nós chamamos de verão. Característica do nosso clima, clima do Brasil. Frio e seco, um período, e quente e úmido, outro. Esse é o nosso clima, tá bom? Galera, volta aqui para mim. Pronto, beleza, voltou, corta para 14, cortou para nós aqui. Então, na aula de hoje, nós aprendemos o tempo e o clima. Identificamos que os fenômenos meteorológicos vão acontecer na troposfera, 0 a 12 quilômetros mais ou menos do nível do solo, tá bom? É ali que nós vamos ter tempestades, nevoeiros, ciclones, furacões e assim sucessivamente. Fenômenos meteorológicos, que são analisados por esses institutos, órgãos oficiais que vão fazer a análise da previsão do tempo, que é um momento, e do clima, que é a sucessão de vários momentos. Tá bom? Sigam nos nossos canais, deixe o seu like e baixe aí o material esperto, viu? Para a gente continuar esse processo de ensino e de aprendizagem, tá bom? Um beijo no fundo do seu coração. Até mais, galera. Tchau, tchau.